E aí, depois disso, é claro, a gente terminou a nossa etapa definir, a gente entendeu muito bem o processo, o mapa do processo, variáveis de entrada, variáveis de saída, estudou os possíveis problemas. Então aí agora a gente precisa começar a medir para a gente entender mais a fundo as variáveis, para saber como que eu tenho que regular as variáveis para que elas não ocasionem mais aqueles problemas, tá? Então, na etapa de medição, não é sair medindo a esmo. Então, primeiro é escolher quais variáveis que eu vou medir e como que eu vou medir ela, tá? Qual que vai ser meu sistema de medição, qual que vai ser meu modo de amostragem. Ó, o meu sistema de medição vai ser contagem, eu vou contar a quantidade de peças, a quantidade de coisas usadas. Ah, não, mas eu tenho uma coisa ali que eu preciso de uma balança. Qual que é a precisão ou a resolução que eu preciso daquela balança? Ah, eu vou medir volume. Tá, eu vou medir volume com um balde ou com um copo d'água ou com um becker ou com aqueles copos de medidor de cozinha. Depende do seu processo. Cada processo precisa de um nível de precisão e resolução ali diferente. Então tem que escolher esses instrumentos de medição e eu tenho que garantir que eles estejam medindo de acordo com o que eu preciso, tá? Se eu quero ver um processo de cozimento de arroz e quantidade de arroz feito, uma balança ali com uma precisão de 5 em 5 gramas, de 10 em 10 gramas, provavelmente está mais do que o suficiente, tá? Agora, se eu estou num processo cervejeiro, que eu preciso ver a quantidade de levedura para fazer 5 litros de cerveja, talvez eu vou precisar de uma balança com 0,1, 0,2 grama de precisão. Então, varia de acordo com cada processo. Então, você tem que entender para você escolher direito o seu instrumento de medição. E aí, depois disso, é claro, a gente faz a nossa coleta de dados, uma coleta de dados amostral e aleatório para a gente economizar dinheiro, para ser fácil, para ser rápida e a gente conseguir entender o nosso processo. E é claro, a gente utiliza estatística aí do nosso lado. E depois disso, a gente mede todas as variáveis para depois a gente começar a fazer as nossas análises de dados. Então, aqui medindo, na medição, a gente sempre vai medir entradas, saídas e hipóteses. E o que seria isso? Lembra no SciPoc que eu falei para vocês que toda modificação na saída é causada por alguma coisa que eu mudei na entrada? Então, mas basicamente é isso. Uma hipótese é eu transformar isso numa pergunta. Uma mudança na minha variável de entrada x gera mudanças no y, positiva ou negativa, ou às vezes pode não ter impacto. Então, as nossas hipóteses que vão direcionar o nosso projeto é a gente escrever: será que se aumentar a temperatura do meu fogão vai queimar meu arroz? Será que se eu aumentar o meu tempo de cozimento vai queimar meu arroz? Então, basicamente, eu estou perguntando, será que se eu modificar aquela variável de entrada, vai modificar minha saída? Vai causar o problema na minha saída? Porque uma dessas hipóteses vai ser a causa raiz do nosso problema, tá? Então, aí a gente começa a entender um pouco mais a fundo, estruturar melhor o nosso conhecimento, para que a gente ataque melhor a causa raiz do nosso problema. E aí, depois disso, claro, a gente começa a entrar na nossa parte estatística, que a gente vai transformar medições amostrais em análise de dados mais robustas para a gente tomar decisão, tá? Aqui eu vou abrir um parênteses, porque quando a gente está falando de problema, tem problemas que são muito básicos e fáceis de serem resolvidos, projetos de Lean principalmente, que o problema é muito grande, vamos dizer, o desperdício ou a eficiência está muito baixa. Então, nessa parte, se a gente está com um problema muito grande, que a causa raiz é muito óbvia ou muito fácil de ser corrigida, eu não vou ficar fazendo infinitas medições, algo extremamente robusto. Muitos projetos de Lean, eu consigo fazer melhorias no meu processo medindo 3, 4, 5 peças, medindo poucas peças e tirando uma média, fazendo um cálculozinho ali no Excel, uma coisa muito básica, e já achar como que a gente vai resolver o nosso problema. Então, às vezes, fique no simples, porque vocês economizam tempo e ganham o que vocês precisam, tá? Agora, se eu já tenho um processo que já está bem otimizado, que já tem um resultado bom, e eu fabrico muitas peças, aí já faz sentido eu puxar um pouco para estatística, porque o Six Sigma, que é essa parte estatística aqui do Lean Six Sigma, ele está voltado a controlar variabilidade do processo. E eu tenho variabilidade do processo quando eu fabrico muita coisa e eu consigo medir essas variáveis, essa muita coisa.
E aí, de acordo com estatística, tem 3 coisas básicas aqui que a gente utiliza na nossa medição. Que a primeira coisa que a gente pode falar que é o básico, que seria a posição, tá? Quais que são as medições de posição na nossa estatística? Principal, média. A média, eu estou medindo a posição de algo. Eu fiz 10 arroz, cozinhei arroz 10 vezes, e eu posso tirar a média de peso de arroz cru em todos os cozimentos. A média de quantidade de água ou de volume de água que eu utilizei em cada um deles. Na média, eu estou utilizando 102,8 gramas. Estou utilizando 342 ml de água. Então, a média é uma forma ali de a gente medir posição. Além da média, existem outras, claro, mediana e moda, mas o mais utilizado para a gente é média. A segunda é dispersão, é o quanto os nossos dados estão dispersos, eles estão variados, tá? Então, vamos dizer que eu fui fazer o arroz, a primeira vez eu medi e eu utilizei 100 gramas. A segunda vez eu fui medir e eu utilizei 150 gramas. Qual que é a dispersão? Teve 50 gramas de diferença entre a primeira vez que eu fiz esse processo e a segunda vez que eu fiz esse processo. Isso é variação. Quando é 2 números, isso é chamado de amplitude, diferença do maior para o menor. E amplitude eu posso utilizar não só para 2 dados, mas para 3, 4, 5, 6 dados, tá? A partir do momento que a gente começa a ter muitos dados, eu fiz 20, 30, 40 arroz, 20, 30, 40 peças, eu tenho que começar a utilizar outras medições, como, por exemplo, desvio padrão. O desvio padrão, ele vai ajudar a gente a medir o quão variado estão os nossos dados. Se a nossa curva gaussiana, ela está mais fininha ou ela está mais larga, tá? Enquanto a média, ele está medindo se a nossa curva está mais para a esquerda ou está mais para a direita. E depois, é claro, eu tenho forma. A forma seria a forma da nossa curva. Se é um formato de curva gaussiana, um formato de sino, ou se é uma curva inclinada para um lado, ou se é uma curva inclinada para o outro. Que aí a gente vai mudando as formas, tá? E aí aqui eu tenho alguns exemplos aqui de curva gaussiana para vocês verem, e é com isso que a gente trabalha bastante. No Greenbelt a gente aprende a trabalhar com dados normais. E o que significa dados normais? Significa se eles se comportam de acordo com uma curva gaussiana, e a curva gaussiana é descrita por 2 indicadores, ou 2 formas de medição, que seria média e desvio padrão. Então, se eu sei a média e o desvio padrão, eu sei que algo tem curva normal, eu sei descrever exatamente, perfeitamente como é essa curva, e eu consigo trabalhar e utilizar estatística para fazer qualquer análise que eu preciso, tá? E aí, depois disso, é claro, eu tenho alguns indicadores de performance de processo. O primeiro indicador de performance de processo, para a gente relembrar, são os indicadores de performance ou de capacidade do processo. E o primeiro que a gente vai falar é de PP e PPK. Tá? Mas para a gente falar se um processo ele está bom ou ruim, eu preciso saber quais são as especificações desse processo. O que é esperado? Por exemplo, se eu estou fabricando uma peça ali que ela tem um diâmetro de 50 milímetros mais ou menos 2 milímetros, tá? O que isso significa? Que na média o meu cliente queria que ela tivesse 50 milímetros de diâmetro, só que se ela tiver desde 48 até 52, o meu cliente está aceitando, está falando que aquela peça está boa. Isso são os limites de especificação que o meu cliente pediu para mim. Então, tudo que estiver ali dentro vai estar bom. Então, uma peça de 50 tá bom, uma peça de 51 tá bom, uma peça de 49 tá bom, uma peça de 54 não está bom, porque ela está fora. Então, aquilo é um defeito. Tudo que está fora da especificação é um defeito. E aí, eu vou ter alguns indicadores de performance. O primeiro indicador de performance é o nosso PP, que é um indicador que mede se o nosso processo tem uma variabilidade aceitável para conseguir produzir o que o nosso cliente quer. Tá? E o que isso significa? O que o meu cliente quer? Entre 48 e 52. Qual que é a tolerância que ele aceita? É uma tolerância de 4, é o maior menos o menor. Então, ele aceita uma variabilidade ali de 4, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou medir o meu PP. Que eu vou fazer o quê? Eu vou medir a variabilidade do meu processo. Então, se eu peguei o meu processo e eu medi todas as peças que eu estou fabricando, eu tirei uma média e um desvio padrão, eu tenho meu desvio padrão, tá? E a variabilidade do processo, ele é basicamente dito por 6 vezes o meu desvio padrão. 6 sigma, Lean Six Sigma. Então, são
6 vezes o meu desvio padrão. Se 6 vezes o desvio padrão do meu processo for menor do que a tolerância que o meu cliente pediu, ótimo, o meu processo tem uma variabilidade menor do que eu preciso. Então eu tenho um processo bem controlado com baixa variabilidade. Agora, se esses 6 vezes o meu desvio padrão deu um valor muito grande, deu um valor maior do que a tolerância que o meu cliente quer, então eu tenho um processo que ele está com uma alta variabilidade. Então, independente se eu acerta a média ou não, meu processo ainda estará ruim, tá? E aí o próximo ponto é o quê? Imagina que eu tenho um processo que a variabilidade 6 sigmas do meu processo é 3 milímetros e a tolerância do meu cliente é 4. Aí eu viro e falo assim, opa, em variabilidade meu processo consegue entregar o que meu cliente quer. Agora, imagina que a média de peças que eu estou fabricando tem 55 milímetros. Cara, eu não estou fabricando o que meu cliente quer, porque minha curva está longe. Na média eu estou errando, meu cliente queria 50, eu estou entregando 55. Não está bom o meu processo, tá? Mas a variabilidade dele está boa, então o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que fazer um shift na média. Então eu só tenho que mudar a minha média de posição. E geralmente migrar a média de posição é mais fácil do que reduzir a variabilidade. Quando a gente vai reduzir a variabilidade, a gente vai olhar para o nosso Ishikawa, para olhar as possíveis causas raízes, e quando a gente vai olhar para, vamos dizer, para nossa média, para a gente dar um shift de média, a gente basicamente vai mexer em parâmetros de fabricação ali. Ah, vamos colocar mais arroz, mais água, menos água, profundidade de corte maior, profundidade de corte menor, e a gente consegue acertar a nossa média. Geralmente ela é um pouquinho mais fácil da gente corrigir. E aí o PPK ele vai indicar isso, tá? O PPK, quando eu tenho um alto PPK, significa que eu estou entregando as peças de acordo com o que o meu cliente quer. E se eu tenho um baixo PPK, significa que eu estou entregando muitos defeitos ali para o meu cliente. E aí, é claro, depois eu tenho o CPK. O nosso PP e PPK olha a performance do meu processo como um todo. Eu não estou olhando variáveis de entrada em relação àquilo. São só as de saída. Quando eu estou olhando CP e CPK, eu estou olhando em relação a alguma variável de entrada, tá? Então, o CP e o CPK é equivalente ao PP e o PPK, só que para um subgrupo de uma variável de entrada. Então, imagina lá que eu estou fabricando as minhas peças, só que eu tenho 3 máquinas diferentes fabricando a peça. Então, eu vou medir o CP da máquina 1, CP da máquina 2, CP da máquina 3, CPK da máquina 1, da máquina 2 da máquina 3. E aí eu vou ver qual que é o melhor. O melhor dos CPs e o melhor dos CPKs é o melhor daquela variável. E aí, se eu verifico que o meu CP e CPK está muito melhor do que o meu PP e PPK, quer dizer o quê? Nossa, naquela variável eu tenho um benchmark, eu tenho alguma máquina que produz muito melhor, então eu sei que ali tem uma das causas raiz do meu problema. E só atacando e estudando melhor aquela variável, eu vou conseguir melhorar e muito o meu processo. Mas agora, antes da gente avançar, eu vou dar uma pausa aqui, porque a gente vai abrir um arquivo aqui do Minitab para a gente relembrar como que a gente faz essas coisas. O arquivo que eu vou abrir aqui é o arquivo largura de chapas e eu vou utilizar o Minitab 18. Ah, mas eu não tenho 18, eu tenho 17, eu tenho 16, eu tenho 15. Qualquer Minitab faz a mesma coisa e não muda praticamente nada, tá? Então é importante a gente seguir o passo a passo aqui para executar. Então aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho o zoom. Aqui eu vejo que eu tenho minhas amostras. Amostra 1, eu tirei 5 peças da máquina Sulzer com o operador Júlio e eu medi a largura. A largura é minha variável ali de saída. E aí depois eu tenho o meu Gerardo da máquina Sulzer, a amostra 2. Então eu tenho uma variável chamada máquina e uma variável chamada operador que eu estou medindo as larguras de peças produzidas. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou verificar se meus dados são normais. Tem o Graphical Summary, Normality Test. Vamos fazer primeiro o nosso Normality Test, para eu verificar se meus dados são normais. Porque se eles são normais, aí a gente pode fazer todas as análises estatísticas que a gente aprendeu no Greenbelt. Selecionei a minha variável, dei um OK,
e aqui ele vai mostrar o nosso p-value para verificar se os nossos dados são normais ou não. Eu verifico se minhas bolinhas aqui, se cada amostra nossa está mais ou menos nessa linha vermelha, aparentemente sim. E o segundo ponto que a gente vai ver é o nosso p-value. Se o nosso p-value é maior do que alfa, se o nosso p-value é maior do que 0,05, significa que os nossos dados são normais. Então eu posso utilizar meu dado de média, eu posso utilizar o meu dado de desvio padrão para tomar decisões sobre esse processo, porque meu processo tem dados normais. Então a segunda coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai lá no Stat Basic Statistic e a gente vai lá no nosso Graphical Summary. E o Graphical Summary eu vou olhar o meu processo ou minha variável um pouco mais a fundo, como que ela está distribuída. Vou selecionar somente a minha variável de largura aqui, intervalo de confiança 95, vou dar um OK, e ele vai plotar o histograma dos nossos dados, tá? Plotando o histograma dos nossos dados, ele vai mostrar aqui o nosso p-value novamente, mostrando que os dados são normais. Ele vai mostrar qual que é a nossa média, qual que é o nosso desvio padrão, qual que é a nossa variância. Tem alguns outros indicadores aqui que vocês vão aprender lá no Black Belt. Ele vai mostrar outras medições ali de posição e variância, de mediana, mínimo e quartis. E ele vai mostrar os intervalos de confiança na média. Então ele está falando que esse processo na média, ele varia de 85,7 até 86,4, na mediana de 85,6 para 86,4 e assim etc. Então eu entendo mais ou menos como que está o nosso processo. Vamos colocar aqui que esse processo, o meu cliente esperava peças entre 82 e 88 milímetros, tá? Isso era o desejo do nosso cliente, a especificação do nosso cliente. E agora a gente vai ver se o nosso processo entrega peças boas ou não. Então agora eu vou lá em Stat, Quality Tools, Capability Analysis, análise de capacidade. E dentro dessa análise de capacidade, dados normais, então vou clicar aqui em normal. Então primeiro, qual que é a minha variável de saída? É largura e eu vou analisar em relação a qual variável de entrada. Primeiro vamos olhar as nossas máquinas. Então vou selecionar aqui o Subgroup Size, vou colocar máquina. Especificação inferior 82, especificação superior 88. Vou clicar aqui em Options e aqui em Options eu posso mudar alguns parâmetros, tá? Eu posso mudar a quantidade o jeito que eu vou ver meus defeitos, se é em partes por milhões ou se é em percentual. Eu vou manter aqui em partes por milhões. E se a nossa capacidade eu quero ver em capacidade do processo, ou se eu quero ver em nível sigma, tá? Vamos deixar por enquanto em capacidade do processo, vou dar um OK, e vou dar um OK aqui, e ali está mostrando nossa análise. Aqui, se a gente olhar a nossa curva vermelha, a curva vermelha é o overall, é o nosso processo como um todo. E a gente verifica nas linhas tracejadas vermelhas que eu tenho o meu limite inferior de especificação, o meu limite superior, e eu vejo que eu tenho uma boa área aqui na minha curva fora do meu limite de especificação. Isso está mostrando ali que eu tenho bastante defeito, tá? E isso eu vou olhar meu processo como um todo em relação ao PP e o PPK. Olhando meu PP, é 0,60. 0,60 é bom? Não. O ideal, o que a gente espera ali em um processo Six Sigma, um processo que tem 3,4 milhões de defeitos por oportunidades, ou seja, pouquíssimos defeitos, a gente esperava um PP ali de em torno de 1,3 a 1,5, tá? Então ele está bem mais baixo. Então eu estou com bastante problemas ali. Em relação à variabilidade, eu já sei que esse processo já está muito variável. Agora, quando eu olho PPK, eu estou com 0,39. E olhando o 0,39, além do meu processo ter uma variabilidade muito alta, ele está descentralizado. E já que ele está descentralizado, ele está com muito mais defeitos ainda. Então eu estou com muitos problemas. Ele está muito ruim. Então eu vou ter que consertar tanto a posição quanto a variabilidade dele. E aí depois eu vou olhar o Potential Within, que seria o quê? O melhor do meu subgrupo. Qual que é o meu subgrupo? Nesse caso foi máquina. Então já que o meu subgrupo é máquina, qual que é a minha melhor máquina? Minha melhor máquina tem um CP de 0,68 e um CPK de 0,44. Então, se eu estudar minhas máquinas, identificar qual que é melhor e fazer todas ficarem iguais a melhor, eu vou melhorar minha variabilidade em torno de 10%, que não é muito.
E eu vou melhorar também o meu CPK ali, quantidade de defeitos, em 10%, que também não é muito, tá? Se eu olhar aqui na quantidade de defeitos, eu olho que o overall, eu estava tendo 130 mil defeitos por milhão de oportunidade. E a melhor máquina, 96 mil defeitos por milhão de oportunidade. Então eu vou estar melhorando ali o meu processo com a melhor máquina em 30 mil defeitos por milhão de oportunidade. Agora, vamos dar uma estudada no operador. Então, vou apertar aqui Ctrl E para a gente voltar à função anterior, largura e operador. Só troquei aqui o subgroup size para operador, vou dar um OK e ele pilotou o gráfico. Só olhando de forma gráfica, a gente já olha que nossa curva tracejada within, ela está muito diferente da nossa curva do overall, que seria da performance. Então, já vejo visualmente que o melhor operador tem uma diferença absurda em relação ao pior operador ali, tá? Então, se eu olho aqui o meu CP, eu tenho um CP de 1,35. A curva está bem fininha, eu tenho baixa variabilidade. Então, o meu melhor operador ele tem baixíssima variabilidade. E está com um nível de performance já muito bom, tá? Poderia ser melhor? Poderia, mas já está muito bom. Então, se eu escolher o meu melhor operador, eu sei que eu vou reduzir muito a variabilidade. E quando eu olho o meu CPK 0,87, ainda não está tão ideal, só que eu sei que se eu pegar esse operador e eu deslocar ele um pouco para a esquerda, aí ele vai ficar ótimo. Ele vai chegar aqui no nosso 1,35, que é o que a gente espera, tá? E a gente olha aqui que a gente consegue melhorar o operador de 130 mil defeitos por oportunidade para 4 mil defeitos por milhão de oportunidades. Então, a gente vê que o potencial de melhoria atacando o operador é muito maior do que o potencial de melhoria atacando a máquina. Então, esse caso aqui é um caso de uma medição e uma leve análise de dados que já mostra que é melhor eu focar em olhar a variável operador, que ali eu tenho uma oportunidade de melhoria maior, de redução de defeitos maior, do que eu olhar para minha máquina, beleza? Se vocês quiserem lembrar, mas depois vocês dão uma estudada mais a fundo nessas fórmulas. E aí, depois disso, depois que a gente faz análise CP e CPK, PP e PPK, que é uma muito voltada para variabilidade. Então, se eu tenho um processo muito voltado para Six Sigma, é esse tipo de análise que eu vou fazer. Agora, se eu tenho um processo muito voltado para Lean, tem uma outra coisa que eu posso fazer, que é o chamado de balanceamento de linha e o Yamazumi, tá? O que é o Yamazumi? Basicamente, o Yamazumi é uma fórmula de eu analisar um processo em relação a gastos de tempo. O Lean foca muito em tempo em muitos tipos de processos, de forma de barras empilhadas, ou seja, eu pego um processo que possui várias etapas, e aí a primeira etapa dele eu quebro em tarefas, e eu meço o tempo de cada uma dessas tarefas e empilho várias barras. Faço isso para cada uma das etapas do meu processo, e eu faço esse gráfico aqui de barras empilhadas. Então ele ajuda a gente a descrever todas as atividades que eu tenho num processo como um todo e verificar o quanto que eu estou gastando de tempo em cada uma das etapas. E uma linha desbalanceada é uma linha que cada etapa gasta um tempo diferente. Então vamos dizer, enquanto etapa 1, o operador 1 está lá trabalhando que nem um condenado, na etapa 2, o operador 2 trabalhou ali e está de braços cruzados e esperando o operador 1 soltar mais peça ali para ele trabalhar. Então eu não tenho um trabalho igual em todas as pessoas que estão trabalhando, em todas as máquinas, em todas as etapas. Isso, além de causar problemas de produtividade, causa também problemas de estresse no trabalho, porque você tem uma pessoa sobrecarregada e a outra subutilizada, tá? E o objetivo do Yamazumi é a gente balancear a nossa operação, que significa o quê? Todas as etapas estarem gastando mais ou menos o mesmo tempo, mais ou menos o mesmo esforço. E basicamente como que a gente vai fazer isso no Yamazumi? A gente vai brincar de bloquinho, de pegar uma tarefa que estava com uma pessoa e tentar passar para outra. E pega de uma pessoa e tenta passar para outra. E vai fazendo isso no processo até ficar o mais balanceado possível. E só com isso a gente já consegue melhorar o processo. Problemas que são voltados para tempos, tá com o Yamazumi, que eu garanto que você vai conseguir fazer uma melhoria muito fácil e muito rápido.
Isso que a gente nem utilizou o segundo ponto do Lean, que é de reduzir etapas, tá? Isso aqui eu nem eliminei etapa. E o outro ponto seria a gente começar a eliminar algumas tarefas ali desse processo. E aí um outro medidor que a gente tem muito importante ali do Lean é o medidor de OE, Overall Efficiency Equipment. Esse é um indicador muito voltado para a engenharia de confiabilidade, tá? Ele é um indicador de processo que a gente quebra um indicador de uma máquina ou de um processo em 3 indicadores diferentes: disponibilidade, eficiência e qualidade. O que é disponibilidade? É o quanto que a minha máquina ou aquela minha etapa do processo está disponível para trabalhar. Vamos supor que meu dia de trabalho tem 8 horas, só que todos os meus funcionários eles tiram 1 hora de almoço. Então, eu não tenho 100% do meu tempo disponível ali para trabalhar, porque eu tenho 1 hora a menos ali. Então, eu tenho ali 87,5% de tempo disponível. A disponibilidade é descontado todos os tempos de paradas programadas, tá? Então, como por exemplo, um horário de almoço, uma parada de uma reunião que já é programada, ou um setup que já é programado e coisas assim do gênero, tá? Agora, a eficiência, ela está medindo o uso do tempo da minha máquina de forma eficiente. Ou seja, quando minha máquina liga e começa a funcionar, ela não para por nada, tá? Então, se eu parei a minha máquina porque eu tive que fazer alguma manutenção corretiva, ou porque eu tive que esperar alguma peça chegar na minha máquina, alguma informação, ou algum problema desse jeito, eu estou penalizando a eficiência. Então, geralmente é muito descontado por manutenções corretivas e por esperas. E eu vou medir a eficiência da minha máquina. E a qualidade é a qualidade e a quantidade de peças boas que eu estou fabricando, tá? O percentual do tempo que a minha máquina ela gasta fazendo peças boas, peças que estão de acordo com o que meu cliente espera. E aí eu meço a qualidade. E eu multiplico esses 3 para eu ter o meu OE. Mas por que olhar esse OE de forma quebrada em 3 itens? Porque cada um é um indicador diferente que eu vou analisar de uma forma diferente para melhorar o meu processo. Se meu problema está na qualidade, é porque eu estou fabricando muitos defeitos. Se eu estou fabricando defeitos, eu vou utilizar muitas ferramentas de Six Sigma para olhar a variabilidade, para olhar a especificação do meu cliente, para olhar a minha posição e verificar como que eu vou resolver o meu problema de qualidade. Se o problema está em eficiência, aí eu vou ter problemas de espera e de manutenção. Então vão ser essas coisas que eu vou olhar. Agora, se eu tenho um problema de disponibilidade, quer dizer que a minha máquina não está funcionando. Então, basicamente, isso daí vai ser o schedule de produção ou o planejamento da produção que eu vou ter que atacar e melhorar esse ponto. Então, fica muito mais fácil da gente resolver o problema quando a gente olha para a OE. Mas é claro, a OE faz muito sentido para quando eu estou trabalhando com máquinas que fabricam peças com baixa variabilidade, peças muito parecidas, principalmente, isso vai ajudar. Então, para a indústria ele é muito utilizado, para serviços já não faz tanto sentido. O VSM, que é uma outra ferramenta que vai ajudar muita gente, principalmente em projetos de Lean, que é o mapeamento de fluxo de valor. Basicamente, ele é um mapa de processo bem linear, que cada bloco é uma etapa do meu processo, e olhando esse bloco, que cada bloco é uma etapa, eu vou colocar alguns indicadores ali naquele meu mapa de processo, como os indicadores de lead time, cycle time, takt time, vou colocar OEE e eu vou olhar o meu processo inteiro numa folha só, olhando desde a minha peça saindo do meu fornecedor até ela chegando da minha fábrica e passando por todas as etapas da minha fábrica até ela chegar no meu cliente. Então eu consigo observar todo o fluxo de valor da minha fábrica, todos os tempos gastos em cada uma das etapas, ver desbalanceamento, ver tempo de espera, ver estoque e etc. Então é um mapeamento de todo o fluxo de valor. Quando a gente faz um VSM de uma fábrica, fica fácil da gente verificar desbalanceamentos e aonde que eu posso focar ali o meu projeto para reduzir estoques e também melhorar balanceamentos e melhorar a produtividade ali da fábrica. Faz muito sentido novamente para fábricas, tá? E aí, eu falei dentro do VSM que a gente tem alguns indicadores ali, como Cycle Time, Lead Time e Takt Time, né?
E aqui é basicamente como que a gente faz, como que a gente mede cada um deles. Então, primeiro, cycle time. Cycle time, tempo médio para o produto ou lote passar por determinada etapa do processo. Basicamente, é o tempo de ciclo dividido por peças produzidas. Em 1 hora, eu fabriquei quantas peças, tá? Então, vamos dizer que em 60 minutos, eu fabriquei 30 peças. Então, o meu cycle time é 2 minutos. Isso significa que a cada 2 minutos o meu processo está soltando uma peça. Então, ele está mostrando o meu ritmo ali de produção. Aquela etapa do meu processo, a cada 2 minutos fabrica uma peça. Ou um lote, ou a unidade que for que você trabalha. A única coisa que é muito importante quando a gente está mexendo com cycle time, que a gente mede o cycle time de cada etapa de processo individual e todos precisam estar na mesma unidade, senão você não consegue comparar. Então, uma etapa do processo não pode ser por peça e a outra etapa por lote, tá? Todos precisam estar na mesma unidade. Depois a gente tem o nosso takt time. Nosso takt time vamos dizer que é o nosso reloginho de produção, que é o tempo disponível de produção dividido pela demanda do meu cliente, tá? Então, por exemplo, o meu cliente basicamente ele falou assim, cara, você tem 8 horas ali para trabalhar, 8 horas é 480 minutos. E nesses 480 minutos, eu quero que você me fabrique, vamos dizer, 480 peças, só para facilitar a conta, né? Então, 480 por 480 quer dizer 1 minuto. Então, o meu cliente está falando o quê? Que a cada 1 minuto você tem que estar produzindo uma peça. Se você não produz uma peça a cada minuto, você não vai conseguir entregar a demanda dele. Então, o takt time, a gente gosta de falar que é o reloginho, porque ele está sendo um reloginho que está falando qual que tem que ser o seu ritmo de produção. Se o ritmo de produção está igual ao reloginho, você entrega a demanda do cliente. Se você gasta mais do que 1 minuto, você não entrega. Se você gasta menos do que 1 minuto, aí beleza. Você consegue entregar a demanda do cliente e tem até um tempo ali de sobra, tá? E outro indicador que a gente tem é o nosso lead time. O lead time é o tempo total de produção. É a soma do tempo de todas as etapas de processo. Isso vai mostrar quanto tempo que eu demoro para fabricar uma peça do zero, um produto do zero. Quanto tempo que demora para eu fabricar uma lata de cerveja. É desde chegar a cevada na minha fábrica, na verdade, de sair do meu fornecedor, chegar na minha fábrica, passar por todas as etapas produtivas, sair do meu estoque lá de cerveja e ir para o meu cliente, chegar no meu cliente. Isso é o lead time. É a soma de todas as etapas ali do meu processo, tá? Eu posso ter uma fábrica que fabrica um carro a cada 10 minutos. A gente vê muito isso em reportagem. Mas isso não quer dizer que em 10 minutos eu fabrico um carro. Não. É que a cada 10 minutos está saindo um carro pronto. Mas para fabricar um carro vai demorar 2, 3, 4 dias ali numa fábrica, para sair desde o começo da produção até o final da produção. Aí 2 conceitos que utilizam muito é o lead time total, né? Que é desde o meu fornecedor até o meu cliente. E muitas vezes eu tenho também o meu lead time de produção, que aí eu estou olhando somente minha cadeia produtiva, eu estou deixando a parte de chegada e saída da minha fábrica de fora, tá? E ele vai ajudar muito porque o lead time ele ajuda a gente a dimensionar o tamanho do nosso estoque. Porque se demora, vamos dizer, 2 dias para eu fabricar uma peça e meu cliente está pedindo alguma coisa, então eu tenho que ter, teoricamente, ali 2 dias de estoque. Isso se eu não faço uma produção puxada. Você acabou de assistir um corte de uma das aulas gravadas de uma das nossas profissões, que são basicamente programas educacionais que são montados para te auxiliar no seu processo de transição de carreira. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem aí de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiras da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.